para a gente tocar Louco por Você e para a gente tocar temas de jazz. Ontem na live eu toquei um tema de jazz chamado My Funny Valentine e é, todos os acordes ali estão entre esses 18 e aqui também todos os acordes estão entre esses 18. As músicas que eu venho assistindo, venho escolhendo para tocar, uma primeira live, na verdade uma das lives que eu fiz aí mais para trás, eu toquei Luísa do Tom Jobim. Foi uma música que foi um desafio para mim conseguir tocar ela por muitos anos. Eu tentava e não conseguia, não compreendia os acordes. A partir do momento que eu compreendi os acordes, eu passei a conseguir tocar. Então a gente fica... a gente acha que são infinitos acordes, mas não, são aqueles sempre os 18 ali. E a gente, com aqueles mesmos 18, resolve tudo. A gente resolve tudo. Passei a tocar Luísa no momento em que eu compreendi que os acordes que tinham ali. Então a gente também fica imaginando que precisa de uma técnica muito desenvolvida para realizar as coisas de música, mas na verdade a gente precisa de uma compreensão desenvolvida, porque tudo que a gente compreende a gente consegue realizar, nem que seja botando um dedinho de cada vez, a gente consegue realizar. Tudo que a gente compreende, a gente pode realizar, a gente consegue, tá? Com um pouco mais ou menos de esforço, dependendo de onde a gente está, mas se a gente compreende, se a gente entende, compreende, a gente vai conseguir botar em jogo, a gente consegue realizar, tá bom? Então, esquece essa preocupação tão grande com técnica, esquece esse papo de que a escala natural são duas, tá? Quero contar uma história, dessa vez não é a minha história pessoal, é um conto oriental, para embasar melhor essa coisa, o argumento que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Bom, um sábio ouviu falar a respeito de um outro sábio e fez sua jornada para ir conversar com esse outro sábio e para eles medirem ali os conhecimentos, saberem, descobrirem quem era o sábio mais sábio dos sábios. Quem era o mais sábio? Todos buscando conhecimento como nós, eles se encontraram e se propuseram um desafio. Viraram a noite conversando e no meio da noite se propuseram um desafio. Bom, então quem de nós dois conseguir ver o sol nascer primeiro é o mais sábio de todos, entre os dois. Aí, ok, o desafio foi aceito. Quem visse o sol nascer primeiro seria considerado o mais sábio entre os dois. Então, um passou a olhar na direção do nascer do sol e o outro virou de costas para o nascer do sol e passou a olhar na direção do monte que havia atrás, na direção do pôr do sol. E assim se passaram alguns minutos, um olhando onde o sol nasceria e o outro olhando para onde o sol se poria, na disputa para ver quem era o mais sábio, quem veria o sol nascer primeiro. Em algum momento um falou: opa, viu o sol? E foi justo o que estava olhando para onde o sol se põe, na direção da montanha. O sol, antes de aparecer no horizonte, antes dele, onde o sol nasce, né? O sol brilhou lá no alto da montanha. Na pontinha da montanha apareceu ali o brilho do sol, o raio do sol, e um dos sábios que estava olhando em outra direção, olhando por outra perspectiva, também esperando o sol nascer, esperando o primeiro raiar do sol, né? Quem visse o sol primeiro seria considerado mais sábio.
ele avaliou ali a situação e ele passou a olhar para o alto da montanha e ele foi o primeiro a enxergar o sol naquele dia. E ele foi considerado o mais sábio, porque ele deixou de olhar na direção que todos olhariam, né? Todos olhariam na direção do nascer do sol. E ele avaliou e teve a sacação de que não seria ali que o sol aparecia primeiro. E ele conseguiu ser o primeiro a ver o sol nascer olhando para o poente, para o alto da montanha, que foi onde o sol brilhou em primeiro lugar. E ele foi eleito, foi considerado o mais sábio entre os sábios. Aê! E o convite que eu faço hoje para você é que você olhe por outra perspectiva. A gente passou a vida inteira olhando na direção de todo mundo. Todo mundo disse pra gente que as escalas eram duas, a escala natural era maior e menor, natural maior, natural menor. Todo mundo disse pra gente que elas eram infinitas, que os acordes eram infinitos. A gente cresceu acostumado a ver dicionário de acorde com 3.000 acordes, 5.000 acordes, e aí quem coloca mais números de acordes tem o melhor dicionário. Então, quero convidar você a olhar por uma outra perspectiva para o sistema musical. A gente trabalha, todo músico, cantor, pode ser soprista, pode ser de cordas, pode ser de teclas, cantar, quem canta. E então, quero convidar você que é músico, que é instrumentista ou cantor, a olhar por uma outra perspectiva para o sistema, que ensinaram para a gente que se a gente olhasse para o horizonte a gente ia ver mais rápido o sol, mas o sol nasce primeiro no alto da montanha. Então, quero convidar você a olhar por essa outra perspectiva, por esse outro ângulo, para uma mesma questão, que é a questão musical, mas eu demorei muito a perceber que o sol nascia do outro lado, primeiro. Eu demorei muito a perceber. Eu tive que estudar com todo mundo, estudar. Aí só no final que eu continuei achando, falei, cara, mas tem um problema ainda aqui, não é possível. Minha primeira formação foi em letras, então eu sou linguista. E tentei mestrado algumas vezes, então eu estudei um pouco de metodologia científica. E eu encontrava no sistema musical um problema muito grande, porque era um negócio sem começo, sem fim, a coisa não se fechava. E é uma linguagem, né? E é uma linguagem musical. Então, quando eu percebi, juntei tudo, comparei tudo, descobri que tudo que eu estudei, Alton Leaves e várias coisas, várias músicas de jazz, temas de jazz e tal. Hermeto Pascoal e não sei o que, e tudo se resumia àqueles acordes ali. Então, alguns programas eu comparei com outros. Teve o programa mais completo que eu encontrei foi do Silvio Gomes, que tinha um acorde a mais do que os outros. Os outros todos tinham os mesmos acordes. O do Silvio Gomes tinha um acorde a mais. Então, eu passei a considerar que o sistema musical é um sistema aberto, mas não infinito. Dá para contar nos dedos os números de escalas disponíveis. E dá para a gente estudar ao longo da vida 18 acordes. Agora, infinitos acordes não dá, não cabe na vida. Escalas infinitas não cabe numa vida. E não vai saber aonde focar. Isso é muito grave. Se você entende que são 9 escalas e 18 acordes, rapaz, em pouco tempo
você traz isso para debaixo da casca aqui, não é? Para baixo do calo. E agora, infinito, putz, você vai ter que fazer um roteiro de estudo infinito. Infinito. Nunca vai acabar. Você vai morrer e não vai. E vai ficar estudando coisa que não era tão fundamental. Nos últimos 2 anos eu fiz essa descoberta. Em 2000 e... Não, nos últimos... Nos últimos 2 anos eu fechei toda a ideia. Então, para mim também é bastante recente a descoberta. Eu não sou instrumentista, nunca me propus instrumentista, mas sou cantor e gosto de compreender o que eu faço. E brincadeira. Eu com meus 18 anos eu estudava muito violão, muito escala natural. Estudava escala natural o dia inteiro. E aí eu fico assim, se naquela época eu tivesse acesso a esse conteúdo aqui, se naquela época eu tivesse isso aqui na mão, te garanto que eu não ia estar aqui falando com você agora. Te garanto. Ia estar falando com você de outro lugar. Pelo menos, se eu estivesse falando, propondo e tal, eu ia estar em outra situação. Musical e de vida. Porque tinha um professor meu que dizia: estudar isso aqui é dinheiro no bolso. Estudar isso aqui é dinheiro no bolso. Então tem isso. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais resultado a gente tem também.